dessa vitória do Vitória sobre o Paysandu, Ju. Público bem bacana, né? Exatamente, público bem bacana no Barradão. Tem até um vídeo aí que o perfil do Vitória postou, de uma sinergia interessante aí do elenco com a torcida. Pluga aí, Rodrigo, para a gente passar também esse vídeo enquanto o Ju fala do que ela viu aí desse jogo, dessa vitória aí do Vitória na Série C, encostando no G8, né, Ju? Sou eu, é? Vamos ver o vídeo. Eu tô quietinha, mas é porque isso é muito bacana, né? Demais. Então, Lucas, te falar que é o seguinte, o jogo em si, eu acho que ele foi a menor das questões aí, porque o resultado realmente foi mais importante. E ficou isso muito claro para todo mundo que estava envolvido no Barradão nesse jogo de hoje, né? Tanto para os jogadores quanto para a torcida que foi em peso. Na súmula consta mais ou menos 26 mil pagantes, mas assim, para quem já é rato de Barradão, para quem já conhece um pouquinho mais do futebol baiano, sabe que teve mais gente do que esses 26 mil, né? Teve gente até comparando o público de hoje, né, com o jogo do Volta Redonda, que bateu mais de 27 mil pessoas, e que dá-se a entender que hoje foram mais de 26 mil, 27 mil pessoas, inclusive. Tem gente falando aí quase 30 mil, até porque a campanha era essa, né, Barradão 30 mil nesse domingo. Mas a questão é que o público, a torcida do Vitória comprou muito essa ideia de que o jogo de hoje era importantíssimo, como era de fato para o Vitória, porque o Vitória conseguiu algo que foi impressionante. 3 vitórias consecutivas nessa Série C, algo que não tinha conseguido até agora na temporada até, se você considerar Campeonato Baiano, Copa do Brasil, enfim, o que você imaginar, o Vitória não tinha conseguido ainda conquistar 3 vitórias consecutivas e conseguiu agora, sob o comando de João Bursi, que está invicto ainda. Né? Então ele está por trás dessa motivação toda do Vitória, dessa mudança de perspectiva da equipe, que até pouco tempo atrás brigava contra o rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro, e agora já está pensando aí em novos ares, né, em buscar esse G8 que está mais próximo do que nunca. Lembrando que quando o Vitória venceu esse jogo, ao terminar essa partida, o Vitória estava dentro do G8 pela primeira vez nessa Série C. Conseguiu terminar o jogo nesse G8. Ao fim da rodada, não tem mais como conseguir isso por causa do Volta Redonda. Mas conquistou um marco impressionante. É uma virada de chave que eu acredito que tenha sido movimentada por conta da chegada do João Bursi, volto a falar o nome dele, porque ele realmente conseguiu dar uma característica ao Vitória muito mais competitiva, com basicamente os mesmos jogadores que já estavam à disposição do clube. Ele conseguiu fazer isso, e houve uma sinergia ali muito importante, como você falou, Lucas, de torcida e jogadores, que parece que todo mundo chegou àquele momento do eu acredito ao mesmo tempo, e que isso acabou tomando conta. Então o jogo em si não foi um jogo tranquilo para o Vitória, não dá para dizer que o Vitória conseguiu dominar a partida o tempo todo. O Vitória se impôs, sim, jogando em casa, mas essa partida só se mostrou realmente viável no segundo tempo, quando o Vitória esteve mais ciente das deficiências do Paysandu jogando fora de casa, e a saída de bola certamente foi uma questão que o Vitória entendeu como sendo um ponto fraco do seu adversário, e foi dali que surgiu o gol da vitória do rubro-negro. Então, foi uma partida em que o Rafinha não esteve tão bem, mas naquele momento ele conseguiu perceber aquela possibilidade de roubar uma bola, né, de forçar a marcação na saída de bola do Paysandu, e aí sobrou a bola para o Luigi, que conseguiu botar para o fundo da rede. Ele que tinha até
no momento anterior, desperdiçado ali um chute a gol, por capricho a mais, enfim, não conseguiu naquele momento finalizar bem, mas no momento seguinte ali, na saída de bola, o Vitória foi mais feliz nesse momento e conseguiu chegar ao gol. O Luiz, que o João Bursi recolocou no time titular, foi um jogador que estava sendo muito criticado pela torcida, e não sem razão, porque ele não estava participando bem nas partidas como um todo, mas ele retornou com o Bursi como um jogador de confiança dele, de repente, e sendo importante em momentos específicos para o Vitória como esse, e a equipe do Vitória conseguiu entender que aquele negócio era, olha, conseguimos fazer o gol numa equipe que está no G8, mais do que isso, é o vice-líder do campeonato, então o negócio agora é a gente segurar esse resultado. Foi o que o Vitória conseguiu fazer. O Vitória passou sufoco também, porque o Paysandu é uma equipe que não por acaso está na vice-liderança, e buscou esse empate, buscou até, enfim, até os últimos minutos. O Vitória passou sufoco. O Paysandu teve um jogador expulso, que de certa forma facilitou um pouquinho a vida do Vitória, né? O Marcão, que entrou em campo e pouco tempo depois ele levou um vermelho direto, porque ele atingiu o Dionísio, atleta do Vitória, no rosto. O Dionísio, aliás, que fez uma boa partida, uma partida muito segura, é um dos poucos jogadores que vem sendo bastante regulares no Vitória desde que começou a jogar. E, basicamente, Lucas, eu não tenho muito o que dizer do jogo em si, porque foi muito aquela expectativa da torcida empenhada em ajudar, em ser o 12º jogador o tempo todo, de ter aquela vibração e aquele momento no estádio em que tudo tinha que dar certo, tudo estava armado para que desse certo, deu certo, e no momento em que o placar ficou favorável para o Vitória, ficou ali só aquele suspense, só aquela expectativa para que o jogo terminasse, todo mundo corresse para o abraço. E foi isso que aconteceu. Então o Vitória agora vive um momento completamente diferente na Série C, foi do inferno ao céu, e mesmo que não consiga o acesso, mesmo que não consiga passar para a próxima fase da competição, da Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que já mostra o poder da torcida, perfeito, o poder de você ter um treinador que consegue mexer no psicológico da equipe, porque veja bem, o Vitória estava numa situação muito ruim na Série C, estava numa situação que não conseguia ganhar, que não conseguia ter uma evolução de futebol, não conseguia resultados mesmo quando ganhava, mesmo quando jogava melhor do que seus adversários, até mesmo jogando em casa. O jogo contra o Volta Redonda foi claro nisso, né? O Vitória jogou melhor, mas mesmo assim não conseguiu vencer. E dessa vez, mesmo quando o futebol apresentado não é dos melhores, o resultado está vindo e está sendo muito bem-vindo. Então o Vitória vive um momento diferente agora na Série C, muito graças a toda essa sinergia entre torcida, entre o técnico João Bursi, entre os jogadores que estão mais identificados, né? Você vê que o próprio Eduardo, que não fez os seus melhores jogos hoje, ele é um jogador diferenciado porque ele tem essa conexão muito profunda com a torcida do Vitória. Ele é um atleta formado na base, então ele tem eu não digo nem uma pressão, acho que mais um compromisso em render o que ele acha que é como se fosse um retorno do investimento do Vitória na carreira dele. E acaba sendo isso, né? Os atletas de base têm esse compromisso a mais. Então é importante a gente ver que isso tudo está, de certa forma, sendo importante para essa virada de chave do Vitória. Eu espero de coração que o time consiga dar essa resposta até o final dessa Série C. É difícil porque está tudo muito embolado, né? A gente vê que não tem, diferentemente da Série B, por exemplo, a gente tem o G4 mais desgarrado, né, da parte de baixo da tabela, ou do meio da tabela. A gente falava ontem no telecast do Bahia, né, que foi completamente diferente a perspectiva, porque o Bahia queria desgarrar do 5º colocado.
né? Então, abrir uma diferença de pontos. Isso na Série C a gente não está vendo, está tudo muito embolado ainda. Então, é tão possível que o Vitória consiga essa vaga no G8 e que passe de fase, como ainda assim, com essa arrancada fantástica que o clube conseguiu, fique de fora. Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, está na nona posição, terminou o jogo no G8, que era realmente o que o clube se propunha a fazer, que era o possível para fazer hoje, o clube realmente conseguiu fazer, o time entregou isso. Então, acho que é de degrau a degrau. O João Bussi já falou isso mais de uma vez, é um jogo por vez. Era uma meta muito complicada, porque a pontuação necessária para o Vitória conseguir atingir dentro dos jogos que tinha à disposição era algo assim muito improvável de se conquistar, mas até agora está conseguindo conquistar. Então o negócio está pelo menos sendo encaminhado. Perfeito. Minhoca, isso que o Ju falou agora no final é importante, né? Assim, o achatamento da Série C. Eu estava dando uma olhada na tabela aqui. O Vitória está em nono com 21. É o mesmo 21 do Remo, que está na oitava colocação. É para cima, né? 22, 23, 24. E para baixo também. Você tem o Manaus com 21, Volta Redonda com 20, São José com 20, Ipiranga com 19, Altos com 18. Então, assim, o 14º é o Altos, tem 18. E está a 3 pontos do Vitória, que está ali na beira para entrar no G8, né? É muito... os números são muito próximos ainda, né, Minhoca? É isso, Lucas. Na verdade, isso mostra muito a igualdade que a gente vê na Série C, né? A questão que, às vezes, uma equipe se desgarrava mais e outra menos, primeiro, alguns são mais organizados, todo mundo já sabia que o Mirassol era uma equipe favorita a estar ali nas cabeças, né? O próprio ABC também já tinha mostrado bons desempenhos desde o começo do campeonato, e outras oscilavam, né? Orbitavam. E aí, a gente tinha falado, acho que no Raiz, acho que uns 2 ou 3 Raiz, né? Programa, o Raiz que a gente fez atrás, que a tabela não era tão simples do Vitória. Só que essa tabela não tão simples, você tinha muitos concorrentes diretos, se por acaso o Vitória tivesse a sequência de vitórias, né? Fazendo um trocadilho, a sequência de triunfos que acabou acontecendo. Porque em 12 rodadas... Ô, Minhoca, não. Aqui agora é uma outra... uma outra galera que você está falando. Agora é Vitória do Vitória, né? Ou Vitória do Colossal, você escolhe. Eu não conseguiria nunca morar na Bahia, então eu seria... Triunfo é do outro lado, irmão. Mas aí também tem esse negócio, capital do Ceará, não sei o quê, tem essa... tem, tudo essa mais. resenha. Mas é porque a capital do Ceará pouco está na análise da partida, né? É complicado. Vitória é uma palavra que você utiliza mais. Mas ele conseguiu fazer nos últimos 3 jogos o que ele tinha feito em 12 rodadas, né? Que era 3 situações favoráveis para si, de maneira positiva, né? Trazendo o resultado. Então, ele se coloca agora numa briga. O que o Vitória estava passando em boa parte do campeonato era um desespero de um possível outro rebaixamento para uma Série D. E agora ele está entrando na briga. Não é que o Vitória está com grandes possibilidades de passar. Ele está na briga, está no embolo. E aí teve várias equipes que já tiveram seu bom momento, seu mau momento, e aí é onde entra o fator positivo para a equipe baiana, que é ter uma sequência de resultados positivos que pode dar uma possibilidade de uma classificação para a próxima fase. Vai ter 2 jogos em casa, 2 jogos fora, né? Enfrenta Ferroviário e Mirassol fora, não é isso? E enfrenta ABC e Brasil de Pelotas dentro de casa. Nesses 12 pontos a disputar, eu acredito que por volta de 7 ou 8 pontos sejam suficientes para garantir uma classificação. Tudo vai depender, obviamente, ali dos demais adversários. Se muita gente começar a tropeçar, pode ser que precise de menos. Se muita gente começar a somar pontos, pode ser que precise de mais. Mas nesse momento, algo que a Ju falou muito bem, né? É resgatar um sentimento do torcedor, Lucas, que há muito tempo não se tinha. Assim, há muito tempo você não via um acreditar realmente no Vitória, né? O Vitória teve vários momentos nas últimas temporadas de descrença, de cada vez mais o cara estava ali, estava acompanhando, até torcia, como, por exemplo, a classificação do ano passado na Copa do Brasil sobre o Inter, o cara comemorou e tudo mais, mas nunca tinha algo perene. Então, esses 3 resultados positivos, essas 3 vitórias que aconteceram, ela traz esse sentimento de esperança de que algo agora possa
modificar, né, internamente. Mas tudo isso vai ter que ser na base da luta. Não vai ser, como disse a Ju, eu não acompanho o jogo, mas eu confio plenamente no que ela avalia, até porque Juliana, sem sombra de dúvida, eu sempre assino embaixo no que ela falar, dependendo do que fala mal de mim, e aí eu não assino. Mas quando ela menciona que teve problemas na partida de hoje, isso pode voltar a aparecer nos 4 jogos restantes dessa primeira fase. Então, por mais que aconteçam essas oscilações, o Vitória não pode esquecer de que tem uma torcida do tamanho que tem, de que tem, obviamente, um potencial e um respeito que poucas equipes nesta Série C têm, e tendo esse fator de luta, de empenho, não tenha dúvida. Por mais que não garanta a classificação, como disse a Ju, você tem que mostrar para o seu torcedor que nessa temporada, talvez o acordar atrasado é que acabou prejudicando. Mas o que está acontecendo nessa nova fase, se fosse um pouco antes, talvez o Vitória já tivesse mais estabelecido nesse grupo de classificação que hoje, né, ele está ali na porta, né? Está na 9ª colocação. Mas quem sabe, né? Na próxima rodada vai ser contra o Ferroviário. O Ferroviário está numa situação delicada, né? Entrou na zona de rebaixamento. Mas vai ser um jogo bem, bem complicado, porque o Ferroviário também está numa necessidade, né? Agora, todo mundo está ou lutando para ficar no G8, reta final, ou tá né? Não lutando... tem ninguém brincando mais, né? Reta final, talvez só quem brinque. Só o Mirassol está mais tranquilo, né? O Mirassol mas está querendo ali se manter, né? Em primeiro, não quer ter o risco de... Mas que pode ser um bom jogo para o Vitória, porque pode enfrentar já o Mirassol garantido. Talvez o melhor para o Vitória seja o Mirassol já garantir a primeira colocação. Tipo, garante a primeira colocação. Com certeza. E aí, praticamente... Não, total, até porque ele para garantir a primeira colocação, ele vai estar tirando ponto do pessoal, né? Então, assim, além de garantir a primeira colocação, para pegar um Mirassol mais desmobilizado, se é que isso... Deixa a tabela mais acessível, né? E deixa a situação mais acessível, ele vai tirando pontos do adversário, né? Isso, quanto mais o Mirassol ganhar, melhor agora. Eu acho que é o mesmo cenário na Série B, assim, quanto mais o Cruzeiro ganhar, vai tirando ponto do pessoal, já está... bem aliado agora, né? Perspectiva do esporte, né, amigo? Porque para quem está no Bahia, por exemplo, que quer de repente pensar na primeira colocação, são outros 500. Não está tão a fim de ver o Cruzeiro disparar. É difícil.